Paz para você, paz também para a sua família. Hoje quero conversar com você acerca de Jairo. Jairo nos é apresentado por Lucas, no capítulo 8 do seu livro, como um príncipe da sinagoga. Ali encontramos também que este homem era pai de uma menina quase na adolescência e que essa menina estava doente. Aprendemos nessa história algumas coisas muito interessantes. Não importa quem eu sou ou o que eu sou, que importância eu tenho dentro de uma estrutura qualquer, dentro de uma empresa, dentro do cristianismo, dentro de uma estrutura religiosa, você e eu sempre teremos problemas. Problemas de ordem profissional, problemas de ordem relacional, problemas familiares, e este era o caso de Jairo. A sua filha estava profundamente enferma. E é aí que nós olhamos para os escritos de Lucas relativamente a Jairo para extrair lições importantes, lições de vida e prática para a nossa vida. O que devemos fazer quando vivenciamos um problema que claramente está acima da nossa capacidade? A quem devemos buscar? A quem devemos recorrer? Em quem devemos crer e confiar esse repartir do nosso problema? Então, com Jairo, nós aprendemos que, em primeiro lugar, devemos ir à pessoa certa. Neste caso, a pessoa certa é o Senhor Jesus Cristo. Certamente Jairo tinha, dentro da estrutura religiosa em que vivia, ele tinha pessoas a quem recorrer, ele tinha influência, ele tinha coisas interessantíssimas, mas Jairo vai a Jesus. E não aprendemos apenas que se deve ir a Jesus, mas como se deve ir a Jesus, como proceder diante de Jesus. Lucas registra que Jairo vai a Jesus e, chegando diante de Jesus, ele se prostra. Na verdade, se considerarmos a importância religiosa reconhecidamente na sua época e no seu povo, Jairo talvez tivesse mais influência e autoridade religiosa do que Jesus. Mas Jairo é um homem que teme a Deus, e de algum modo, mesmo sendo judeu e vivendo aí no judaísmo, não sendo ainda um seguidor de Cristo Jesus, mas do ouvir falar de Jesus, Jairo reconhece que naquele homem há autoridade, há poder sobre todas as coisas, e ele não tem dúvida nenhuma, ele se prostra diante de Jesus. E depois ele implora a Jesus. Quando e enquanto vemos e ouvimos tantas pessoas darem ordem a Deus do que Deus deve fazer, das bênçãos que Deus deve trazer, Jairo nos ensina que diante de Jesus nós devemos pedir, devemos implorar. As atitudes de Jairo são, obviamente, aceitas e Jesus prontamente o atende. A história vai mostrar as dificuldades enfrentadas pelo próprio Jesus para chegar à casa de Jairo. É a multidão, é outra pessoa que precisa. E aí, uma lição interessantíssima vem também a gente, né? Trazer Jesus para casa. Trazer os elementos de fé para a nossa casa. Trazer a palavra de Deus para a nossa casa. É uma atividade desafiadora, mas gloriosa. Jairo nos ensina, e olha que lição importante para os nossos dias. Hoje há pais que, para amenizar o sofrimento dos filhos ou para evitar o sofrimento dos filhos, eles trazem tudo quanto os filhos desejam para casa. E aí a gente pergunta, né? O que é que eu tenho trazido para casa? O que é que eu tenho trazido para os meus filhos? Que influência eu tenho trazido à minha casa para que os meus filhos vejam em mim a fé que precisam também e aprendam comigo a buscar a Cristo Jesus?
Nós trazemos videogames, trazemos a última música, trazemos o último tênis, trazemos a última roupa de marca e a última moda. Qual é a última moda corrente entre os adolescentes? Fazemos vista grossa aos desejos, mesmo sabidamente errados, dos nossos filhos para não feri-los. A palavra de Deus diz que nós devemos encher a nossa casa da palavra, e eu me lembro muito bem de Deuteronômio capítulo 6, e ali a gente aprende que a nossa casa, os umbrais das nossas casas, as paredes da nossa casa, o ambiente da nossa casa, deve ser uma atmosfera cheia da palavra, quer dizer, cheia de Jesus Cristo. Entre as muitas coisas que você imagina trazer para a sua casa, e para ser bênção e alegria na vida dos seus filhos, não esqueça desse exemplo bíblico. Ele não está na Bíblia à toa. Há uma razão especial para conhecermos essa história. Trabalhemos dia e noite para que ajudemos nossa família, ensinemos nossa família a que, diante das grandes dificuldades da nossa vida, grandes ou pequenas, procuremos a pessoa certa, Jesus. Ensinemos também nossa casa a ir de forma correta a Jesus, em humildade, prostrando-nos diante dele e intercedendo, pedindo, implorando, porque Ele é Senhor, Ele é grande e nós somos pequenos. Eu sou de cima, vocês de baixo. Olha o que Isaías, o profeta, nos ensina. Os meus pensamentos são de cima, o de vocês de baixo, diz o nosso Deus. Então, aprendamos e ensinemos a trazer para a nossa casa a pessoa de Cristo Jesus, que é a resposta. Leia a história e você vai ver o poder de Deus se manifestando. Jesus Cristo, ao chegar, a menina já estava morta e as pessoas chorando. Mas a presença de Jesus é sinal de vida, de recomeço, de ressurreição, de novo nascimento. E pelo seu poder e graça, ele pega na mão da menina e diz: levanta-te, e a vida volta. E Lucas diz: e o seu espírito voltou. O que estamos dispostos a fazer por nós mesmos, por nossos filhos, para que a nossa fé seja restaurada? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção. Lembra-se desse cântico extraordinário? Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Paz para você e paz também para a sua família.